Fala moçada, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Rodrigo Vick falando com vocês mais uma vez, continuando o nosso curso de Matemática Financeira. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, hoje a gente vai conversar sobre esse tema que está aí na tela para vocês, que é o sistema de amortização. Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte: quando você vai comprar alguma coisa parcelado, você já se perguntou qual que é o modelo de pagamento que está sendo usado ali? Por exemplo, você vai comprar um carro em 48 parcelas de R$ 1.000. Se você prestar atenção, aquelas parcelas ali foram fixas, né, ao longo do tempo. Você vai pagar 1.000 todos os meses até o 48º mês, para aí você ter quitado o carro de uma vez, tá? Esse sistema nada mais é do que um sistema de amortização, que a gente vai conhecer aqui hoje, que é mais precisamente chamado de sistema Price, ou sistema de amortização francês. A gente vai entender isso aqui no detalhe. Mas primeiramente eu quero que você entenda o que é sistema de amortização, tá? Então eu trouxe aqui para vocês o conceito na tela. O sistema de amortização ele nada mais é do que uma forma, aqui ó, como uma dívida pode ser paga gradualmente através de parcelas periódicas, combinando o pagamento do principal, que é o dinheiro que você pegou ali emprestado com o banco, com a instituição financeira, e o valor dos juros, que é o aluguel do dinheiro sobre o saldo devedor. Então, a gente vai ver que existem algumas formas de a gente quitar alguns financiamentos, fazer alguns pagamentos, né, que nada mais são do que os sistemas de amortização. Bom, para você entender o que de fato é um sistema de amortização, eu preciso que você entenda o que é uma parcela. Porque pelo exemplo que a gente usou lá no início da aula, a gente falou que a parcela era fixa, né? Mas você já se perguntou, uma parcela ela é composta de quê? A gente vai ver aqui que uma parcela ela é composta por juros, que é a remuneração ali do banco, mais o dinheiro do próprio banco a gente vai chamar de principal. Né, o valor que a gente vai amortizar, que a gente vai abater. Amortizar é a mesma coisa que pagar, tá? Que liquidar, que quitar determinada parcela. Bom, então eu trouxe para vocês aqui o que é uma parcela de maneira matemática. Matematicamente falando, o que é uma parcela no financiamento? Parcela a gente vai chamar dessa sigla aqui, tá? PMT. Inclusive, se você já viu uma calculadora financeira, existe uma teclinha chamada PMT, lá na HP 12C, que nada mais é do que para calcular o parcelamento, né? O valor de cada parcela. Então a gente vai dizer aqui que a parcela, ela é amortização mais juros. Juros, eu já falei para você que é a remuneração da instituição, você tem que pagar ali por aquele empréstimo ou financiamento. E a amortização, nada mais é do que o valor que você deve, que você precisa abater. Trouxe detalhado para vocês visualizarem melhor. Por exemplo, eu tenho aqui PMT como parcela, representando parcela ou prestação, tá? Tem algumas provas de matemática financeira que vão chamar de prestação, mas está aqui parcela. A amortização é o dinheiro do banco que você precisa devolver e os juros é o aluguel, né? Nada mais é do que a remuneração do banco por você ficar um tempo com aquele dinheiro ali. Tá? Então eu trouxe aqui um exemplo para você entender, um exemplo em números, né? Para a gente não ficar só em texto. Você tem uma parcela de 2.820, como você está vendo aqui, ó. 2.820, desses 2.820, 2.320 é do banco e R$ 500 é do aluguel. Então você está percebendo que é como se a gente desmembrasse ali a parcela, né? A parcela é composta de amortização mais juros. Aí eu já quero que você leve isso para a prática aqui da coisa. Do mesmo jeito que eu sei que a parcela é a amortização mais juros, eu posso dizer para você também que a amortização é a parcela menos os juros. Exatamente. Essas relações, né, a essa altura do campeonato, se você vem acompanhando aí o curso de matemática financeira, você já tem que estar com elas na cabeça, né? Porque é algo simples e algo que vai precisar desse raciocínio para que você resolva as questões de prova. Se você tem uma parcela aqui, ó, que ela é igual a amortização mais juros, até por norma matemática, você tem que saber que a amortização, ela nada mais é do que a parcela menos os juros. Do mesmo jeito, se eu quiser saber os juros, é só eu pegar a parcela e diminuir da amortização. Eu vou saber os juros. Então, essas relações, vocês têm que estar com elas na cabeça, tá? Trouxe aqui para vocês a composição da parcela, mas se você quiser saber quanto é a amortização, você pega a parcela e diminui dos juros. E se você quiser saber quanto é o juros, você pega a parcela e diminui da amortização, tá? Então, para começo de conversa é isso. Você entendeu o que é um sistema de amortização até agora, tá? Você entendeu o conceito de uma parcela, né? Um conceito financeiro, o que seria uma parcela, que é a amortização mais juros, e eu deixei alguns exemplos em números para a gente começar a organizar as ideias aqui. Bom, agora a gente vai entrar propriamente dito no sistema de amortização chamado sistema de amortização francês ou simplesmente tabela Price. Tem gente que chama de sistema Price também, tá? Vem comigo aqui ver o conceito na tela, que é disso basicamente que a aula vai tratar. A gente fez uma introdução aqui para você entender o que é sistema de amortização, que é um sistema de pagamento, mas agora a gente vai entrar no tipo do sistema, né? É isso que a gente vai precisar conhecer aqui. Olha só,
Vem aqui comigo na tela. Eu trouxe aqui para vocês o seguinte, ó, tabela Price, tá? Ou sistema de amortização francês. Tem provas que vão usar esse nome, tabela Price, tem outras provas que vão usar sistema de amortização francês, mas tem que saber que se trata do mesmo tema. Bom, aqui está o conceito para você. O mais importante desse texto que está aqui na tela é isso aqui, ó. A característica de parcelas fixas. Ah, professor, então o senhor está me dizendo que o sistema de amortização francês ou tabela Price, a principal característica são as parcelas fixas. É esse que eu já conheço aí no mercado, que é mais comum no mercado. Quando eu compro algo no cartão, é parcela fixa. Quando eu vou fazer um financiamento no veículo, é parcela fixa. Quando eu vou comprar qualquer coisa parcelada no mercado, é parcela fixa. Exatamente, esse sistema é o mais conhecido, né? O mais conhecido do mercado. Porém, a gente vai conhecer outro sistema aqui daqui a pouquinho em uma próxima aula, tá? Mas lendo aqui o conceito para você se situar, né, na linguagem da matemática financeira, diz aqui o seguinte, o texto. O sistema de amortização francês ele é um método de financiamento caracterizado pelas parcelas fixas, do início ao fim do contrato. Ele é composto por juros compostos. Esse sistema calcula os juros sobre o saldo devedor, que é o que você deve lá à instituição financeira, resultando em parcelas iniciais com maior proporção de juros. Isso aqui eu quero que você anote, ó. No sistema Price, as parcelas iniciais, elas têm maior proporção de juros e menor amortização. Então é como se fosse o seguinte, né? Quando você faz um financiamento através do sistema Price, você está pagando mais juros no começo, né? Você amortiza pouco do saldo que você realmente deve, que a gente chama de saldo devedor, e você está basicamente pagando mais remuneração ao banco, esse sistema aqui. Então você já deixa anotado para mim que a característica principal desse sistema é cobrar parcelas fixas ao longo do prazo, e essas parcelas no início do financiamento, do empréstimo, a quantidade de juros são maiores do que em outro modelo que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, que é o sistema SAC, tá bom? Então, isso aqui é o conceito formal para que vocês levem aí para suas revisões. Ó, eu trouxe um exemplo prático para a gente fazer aqui. Preste atenção comigo, ó, você pegou 10 mil reais emprestados com o banco e você vai pagar em 4 vezes de 2.820. A taxa cobrada foi de 5%. Bom, quando você lê isso aí, você já entende, mesmo que não tivesse esse nome aqui, ó, tabela Price, o sistema francês, você já teria que entender que se trata de um sistema francês, ou de tabela Price. Por quê? Porque aqui está falando o seguinte, ó, aqui está falando que são 4 vezes de 280. Então está dizendo que esse, 280 não, perdão, 2.820. Então está dizendo que esses 2.820 eles não vão mudar. Se não vão mudar, a gente está dentro da característica da tabela Price, que nada mais é do que as parcelas sendo fixas, tá? Beleza. Situado nisso aqui, vem aqui ver uma tabelinha que eu vou montar para vocês. Olha, aqui eu vou chamar o seguinte, ó, esse N vai representar para a gente aqui o tempo, tá? PMT é o valor da parcela, J vai ser os juros que cada parcela contém, ok? A vai ser a amortização e SD vai ser o saldo devedor, tá? Então é simples assim. Aqui tem o tempo, aqui tem a parcela, juros em valor monetário, tá? Não em taxa de juros, amortização e saldo devedor. Bom, você já entendeu aí. Agora eu vou seguir para vocês aqui com o tempo, ó. O tempo a gente vai começar assim, ó, no tempo 0, como vocês estão vendo aqui, tempo 1, tempo 2, tempo 3 e tempo 4. Conforme a gente tá vendo aqui que são 4 vezes, né? Então são 4 meses. Beleza. Então vem aqui comigo no tempo 0. O que vai acontecer no tempo 0? Nesse tempo 0 eu não vou ter nada, só vou ter os 10 mil de saldo devedor. Ah, professor, quer dizer que o saldo devedor é o dinheiro que eu peguei emprestado no banco? Exatamente. Tem gente que acha que o saldo devedor é o dinheiro que você pegou emprestado mais os juros. Não, não é montante aqui, tá? Aqui a gente está falando de saldo devedor. O que você deve é o que você pegou emprestado, ok? Você vai remunerar o banco ali com aluguéis, que são os juros, mas o saldo devedor é o que você pegou emprestado, tá? Então, nosso saldo devedor aqui, ele tem que ser igual a 10 mil, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Se a gente fosse preencher essa tabela, como é que a gente poderia preencher? A gente poderia preencher ela assim, ó. Encher de 2.820 aqui, ó, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3 e no tempo 4. Por que eu consigo fazer isso? Por que eu consigo repetir aqui nos 4 períodos? Porque eu já sei que é o sistema francês, que a tabela Price são parcelas fixas. Então, se eu já sei aqui o valor da parcela, que é 2.820, o que eu faço nessa tabela aqui é preencher, ó. Preencher aqui tudo certinho com 2.820, tá? É assim que a gente monta uma tabela de sistema de amortização. Bom, agora eu quero que você entenda outra coisa aqui, para a gente continuar a resolver aqui essa tabela. Você vai ter que anotar para mim que os juros, como é que eu acho os juros de determinado período? Os juros de determinado período, ele é sempre assim, ó, ele é sempre a taxa de juros, que está 5% ao mês aí, impactada no saldo devedor atual.
Como assim no saldo devedor atual? Olha só, no primeiro período você tem 5% sobre os 10 mil, que é o único saldo devedor que você não começou a pagar nada ainda, né? Tá no período zero. Por quê? Porque você não teve nenhum abatimento ainda desse saldo. Então, os juros para calcular, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a taxa de juros aqui e impactar ela no saldo devedor. Quanto seria 5% aqui de 10 mil? 5% de 10 mil é a mesma coisa que R$ 500. É ou não é? Se a gente fosse pegar 10% seria 1.000. A metade de 1.000, que seria 5%, seria R$ 500. Então, o meu juros seria R$ 500. Ok? Agora eu quero que você tenha uma sacada aqui, ó. Se você já sabe quanto é que é a parcela, que está aqui 2.820, e você já sabe quanto é os juros, que é R$ 500, quanto vai ser isso aqui, hein? A minha amortização. Aqui, ó. Minha amortização vai ser quanto? Olha só, eu disse para você que a parcela é a amortização mais juros. Logo, a amortização é parcela menos juros, tá? Então a amortização fala para mim é isso. Você falou, você tá craque aqui no negócio. 2.820 menos 500, que vai ter que dar 2.320. Aqui que eu quero que você tenha outra sacada. Depois se você chega no valor da amortização, o que abate o saldo devedor aqui, esses 10 mil, não é a parcela não, hein? Eu já vi várias vezes aluno montar essa tabelinha e diminuir 2.820 esse valor aqui do saldo devedor. Não é 2.820 para você diminuir. É para você diminuir o valor da amortização. Anote isso aí. A amortização é a única coisa que abate o saldo devedor. Então você vai ter que fazer 10 mil aqui menos esses 2.320 que está aí, tá? 10 mil menos 2.320 vai ficar 7.680. Aí você tem o saldo devedor atual após o pagamento da primeira parcela. É baseado nesse novo saldo que você vai calcular os juros para o próximo período. Agora não vai ser 5% mais em cima desses 10 mil. Vai ser 5% em cima dos 7.680, tá? 5% disso aí, 10% daria 768, a metade disso dá 384. Automaticamente agora você já sabe que a amortização nada mais é do que essa parcela aqui, ó, menos esses juros. Então a gente tem aqui 2.436. Ah, professor, quer dizer que para seguir esse negócio eu vou diminuir esse valor aqui desse novo saldo devedor? Exatamente. Você já entendeu essa lógicazinha que ela vai fazendo isso até zerar, até sempre quitar todo o saldo devedor, tá? Então fazendo essa subtração aí, 7.680 que está aqui, ó, menos esses 2.436, a gente tem 5.244. Aí você agora vai fazer a mesma coisa, 5% aqui de 5.284. Esse aqui vai ter que dar 262. Para achar a amortização, você pega o valor da parcela, que é 2.820, e subtrai 262, tá? Subtraindo isso aqui, você vai ter 2.558, e você vai tirar 2.558 daqui desse novo saldo devedor. Entendeu aí a lógica? Pronto, esse final como é que vai ficar? 5% aqui é o de 2.686, né, que vai dar pra gente aqui 134. Eu vou diminuir aqui agora, né? 2.820 menos 134. Isso aqui vai ter que dar 2.686. Percebe que bateu exatamente a última amortização com o valor aqui do último saldo devedor? Por quê? Porque após eu ter feito esse último pagamento aí, o que aconteceu? Meu saldo devedor ele zerou. Então, se eu cheguei a zerar meu saldo devedor é porque minha conta está correta. Bom, eu quero que você perceba algumas coisas aqui com essa tabela montada. O que é que você percebe aqui? Você percebe que a parcela ela foi fixa, né? Qual foi o comportamento dos juros, hein? O que aconteceu com os juros? Os juros, como a gente falou, ele começou lá em cima, começou pagando R$ 500, depois ele pagou 384, depois desceu para 262, depois para 134. Você concorda que os juros ele foi decrescente, ele foi descendo ao longo do prazo? Ou seja, faz jus àquela ideia que a gente disse lá no início, que no começo do sistema price a gente paga juros maior. Até porque a amortização aqui, ó, ela foi crescente, ó, tá vendo? Ó? A amortização ela foi para cima, se você prestar atenção. Começou pagando 2.320 só, depois aumentou para 2.436, ou seja, abatendo mais o saldo devedor, depois para 2.558 e o final a última parcela foi a maior, que foi 2.686. Parcela não, para você não confundir, a amortização, tá? A amortização foi maior. Então a amortização ela é crescente, porque ela começa pequenininha ali, você começa pagando mais juros e no final
a porrada aqui é maior, tá? Então esse é o nosso sistema Price ou tabela Price, ok? Então quero que você leve isso aqui porque sistema de amortização, vez por outra a gente vê aí as bancas cobrando teoria, tá? Não somente fazer cálculo não. Fazer cálculo você pode montar essa tabelinha aqui. Ah, professor, mas o senhor não me ensinou como é que calcula isso aqui, o valor da parcela. Eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Mas que eu quero que você leve dessa tabela aqui. Você leva dessa tabela aqui. Essa tabela a gente tem o comportamento dos juros decrescente, sendo maior ali no início, a amortização menor no início e sendo crescente até o final. E essas são as características, tá, do sistema Price. Bom, agora eu vou para onde você quer. Você se perguntou de onde eu cheguei com essa parcela aqui. É o que a gente vai ver agora. Vem cá comigo. Eu trouxe para vocês aqui o mesmo exemplo. Ó. Leia aqui comigo. Você pegou 10 mil reais emprestados com o banco e vai pagar em 4 meses. A taxa cobrada foi de 5% ao mês. Qual o valor da parcela? Que está perguntando aqui, né? Considere 1,05 elevado a 4 a esse negócio aqui, né? O que ele fez para a gente aqui? Como vai ter vários números de período, são 4 períodos aqui, para fazer isso 1,05 vezes 1,05 vezes, você sabe que vai demorar, né? Então, na maioria das vezes, o examinador quer que você conheça o conteúdo, não que você saia fazendo conta operacional que vai demorar e perca o tempo da prova toda fazendo isso. Na maioria das vezes eles trazem contas redondas e quando não traz contas redondas mais tranquilas, ele vai trazer aqui a equivalência do fator, tá? Para resumir é isso. Ok, mas como é que a gente chega então no valor da parcela? Como encontrar o valor dessa parcela que está aí? Você já sabe que a parcela ela vale 2.820, né? Se não me engano, a gente vai confirmar aqui. Então, vem aqui comigo. Ah, professor, eu vou precisar decorar essa fórmula inteira aí, esse bicho de 7 cabeças que eu passou aí agora. Olha só, você precisa dessa fórmula, tá? Não tem outra maneira de você calcular a parcela. Quer dizer, tem outras maneiras, claro, com matemática mais complexa, mas a gente está falando aqui de matemática financeira. Na matemática financeira você vai precisar dessa fórmula, mas eu vou fazer você enxergar essa fórmula aqui de maneira mais tranquila, digamos assim, tá? Preste atenção no seguinte, né? A primeira coisa que você vai ter que lembrar é que PMT é igual a um capital, tá? PMT é igual a um capital e pronto. E você vai lembrar dos fatores de juros compostos, né? Qual que é o fator de juros compostos que você já sabe a essa altura do campeonato? É 1 mais I elevado a T, ou elevado a N, como está aí na fórmula, né? T e N é a mesma coisa. Então tá aqui, ó, 1 mais I elevado a T, esse é fator. E embaixo tem a mesma coisa, 1 mais I elevado a T. Então você vai lembrar que para achar a parcela, eu vou pegar um capital a fator dividido por fator. Você está vendo aqui que são dois fatores, é a mesma coisa, em cima e embaixo. Beleza, professor. Aí você vai ter que lembrar para mim que o primeiro fator eu vou multiplicar pela taxa de juros. E o segundo fator eu vou tirar 1 no final. Fica bem mais fácil você analisando dessa forma do que você sair decorando tudo isso aí. Se você montar assim na cabeça, beleza, PMT é igual a capital que multiplica fator sobre fator. O primeiro fator eu vou usar a multiplicação junto com a taxa de juros. O segundo fator eu vou ter que tirar 1 no final, tá? Então a gente pode substituir os valores aqui que vai dar a mesma coisa. Vamos fazer aqui para você entender. Olha só, eu vou repetir aqui o PMT, tá? Que é o que a gente quer encontrar. Nosso capital aqui é 10 mil, eu vou colocar aqui, ó, 10 mil. A nossa taxa de juros aqui, esse I, ele é 5%, então ele tem que vir para cá 0,05, né? Vem aqui, ó, 0,05, ok? 1 mais I elevado a N, preste atenção aqui, ó, 1 mais I elevado a N, essa questão já deu pra gente. Quanto é que é 1 mais I elevado a N? Tá aqui, ó, 1,2155, você vai substituir isso. Ah, professor, mas não era 1,05 elevado à quarta? Sim, 5 sobre 100, dá 0,05. Com mais 1 aqui, e o 4, ele vem para cá. Não é? Você lembra lá de juros compostos, não esquece dessas coisas, isso aqui é o básico de juros compostos, tá? Então você vai multiplicar esse 0,05 aqui, vai fazer a multiplicação por esse negócio, que é 1,2155, ele já deu pra gente fugir de elevar isso aí à quarta potência, tá? Você repetiu aqui, e embaixo, isso aqui ele já deu pra gente também, que é essa mesma coisa aqui, deixa eu até fazer uma linha melhor aqui, ó, pronto, vou fazer aqui, ó, 1,2155 menos 1. Aí você vai fazer essa multiplicação agora, 0,05 vezes isso aqui. Isso aqui eu já vou vir com o resultado, isso aqui vai dar o seguinte, a gente vai chegar aproximadamente a 0,06 dividido por a subtração disso aqui, ó. Isso aqui vai dar 0,2155, tá? Agora fazendo esse negócio aqui, a gente vai transformar esse fator todo aqui aproximadamente em 0,2820, tá? Então, a sua parcela, seu PMT, vai ser a multiplicação disso aqui. Multiplicar o número por 10 mil é andar com a casa 4 vírgulas para a direita, né? A gente vem aqui, ó, 10, 100, 1000, 10 mil.
PMT vai ter que ser igual a 2.820, tá? Então você percebe que é dessa forma que a gente chega no valor da parcela. É um pouco trabalhoso, são poucas questões de concurso que vem cobrando para você achar a parcela. A maioria delas já vão dar a parcela para você encontrar outras coisas. Mas se caso precise, você vai precisar dessa fórmula. Professor, como é que eu decoro essa fórmula? Lembra lá do que eu falei para você. PMT igual a capital, fator sobre fator. O primeiro fator tem a multiplicação da taxa. O último fator eu vou ter que tirar 1, tá certo? Então fazendo essas divisões aí é matemática básica normal, você vai chegar no valor da parcela, tá? Que é 2.820. Ó, as questões costumam cobrar mais ou menos assim, ó. Vem aqui comigo ver esse exemplo. Ó, você pegou 10 mil reais emprestados com o banco e vai pagar em 4 meses. Aqui é a mesma situação que a gente já estava conversando, né? Para o nosso exemplo aqui da aula. A taxa cobrada foi de 5% ao mês. Qual é o juros pago na terceira parcela? Aí é que tá. Tá vendo que ele pode cobrar só um valorzinho daquela tabela e a gente precisa achar, tá? Montando a tabela de novo para te ajudar a entender aqui, a mesma tabela que a gente já tinha montado anteriormente, ok? Preenchida aqui até a parcela. Lembra lá como é que a gente acha aqui o valor dos juros? Eu disse para você que o juros sempre é a taxa impactada no saldo devedor atual. Então o primeiro juros foi R$500. A amortização é a diminuição, né? Aqui a diferença da parcela menos os juros, que eu vou ter que dar 2.320. Desses 2.320 eu vou abater os 10 mil lá, que vai dar 7.680. Assim eu vou fazendo conforme você já aprendeu. 384 seria os juros no período 2, você está vendo aqui, ó, 384, é só você fazer uma linha que você vai chegar aqui, ok? Esse é o juros no período 2, a gente vai ter a amortização no período 2, 2.436, saldo devedor ao final do pagamento da segunda parcela. Juros da terceira parcela, que é o que a questão quer, tá aqui, ó, 262. Então, professor, quer dizer que ele pode pedir para a gente qualquer dado aqui dessa tabela? Exatamente. Como ele pode pedir a soma dos juros, como ele pode pedir o saldo devedor em determinado período, e assim vai. Pode pedir a soma das parcelas também, tanto faz. Ele vai pedir aqui do jeito que ele bem entender e você vai precisar saber. Bom, isso é o que a gente precisava ver sobre tabela price, tá? Vai ter algumas situações que a gente vai se deparar, alguns macetes que eu vou dar para você na hora de resolver as questões, tá? Mas, de maneira geral, se você entendeu isso aqui, você vai resolver qualquer questão de tabela price, que trata desse tema de tabela price, se chama de amortização. Vem aqui comigo ver algumas questões. Vamos lá. Considere uma dívida de 100 mil reais contratada por 10 anos pelo sistema price, com taxa de juros de 3% ao período e valor de prestação de 11.723. Com base nesses dados, qual o valor do saldo devedor, é o que ele quer saber, ao final do primeiro período? Ou seja, após ter pago a primeira parcela, quanto é que seria o saldo devedor, né, para cálculo dos juros no segundo período? A nossa lógica seria isso, tá bom? Então o que ele fez aqui? Ele deu para a gente o valor da parcela, que é 11.723,05. Você já sabe que essa parcela tem que ser fixa, né? Por que tem que ser fixa? Porque está tratando do sistema price. A questão ela já disse aqui para a gente. Então essa parcela aqui seria todas as parcelas, né? Durante 10 anos não iria mudar, porque o sistema price. Então nossa primeira parcela seria isso aqui, ó. Posso anotar aqui PMT, o meu PMT, sem precisar montar a tabela, tá? É 11.723,05, ok? Beleza, a parcela ele já me deu, tá vendo que eu não preciso calcular, aplicar aquela fórmula na maioria das questões, mas se precisar você já sabe como é que faz. Então tá aqui, ok, ele falou que é 3%, 3% aqui seria os juros do primeiro período, que o saldo devedor é 100 mil, a gente não pagou nada ainda. Então quanto seria 3% de 100 mil? Ó, 1% de 100 mil era como se eu cortasse esses dois zeros aqui, ó. Daria R$1.000, né? Então 3% de 100 mil nada mais é do que 3 mil. Então meus juros do primeiro período, anotando aqui, eu tenho R$3.000. Olha só, se você tem o PMT que está aqui, se você tem os juros, automaticamente você tem a amortização. A amortização nada mais é do que a parcela PMT menos os juros, que você já sabe. Você tem que anotar aí, ó. Ah, professor, não estou sabendo rápido assim. Então anota, diz assim, ó. PMT é igual a de amortização aqui mais juros, né? Do mesmo jeito, A é igual a PMT menos juros e juros é igual a PMT menos A. Essas relações aqui você tem que ter na cabeça, tá? Então, se você sabe que PMT é 11.723,05 e juros é 3.000, quando eu faço aqui um menos o outro, o meu A de amortização vai ter que ser 8.723,05. Professor, o que é que você fez aí? O que eu fiz foi diminuir esses 11 mil aqui desses 3 mil, tá?
Fiz essa conta aí de forma mais rápida, para não ter que montar aqui para você entender. Usei essa relaçãozinha aqui, ó, de A igual a PMT menos J. Ok. Agora, eu consigo saber quanto é meu saldo devedor, porque se eu tenho uma amortização, que é o que realmente abate meu saldo devedor, e tenho meu saldo devedor aqui em cima, que é 100 mil, eu consigo saber. É só pegar 100 mil e diminuir esses 8 mil e pouco aqui. Se você pegar 100 mil e diminuir 8.723, pensa comigo, se você pegar 100 e diminuir esse 8, dava 92, né? Nem 92 tem aqui, porque tem mais 723 reais de diferença. Então não vai dar 92, vai dar 91 e pouquinho, tá? Então 91 e pouquinho só tá aqui na letra C. Professor, eu não podia fazer essa conta para saber o resultado? Você podia, mas concurso é tempo, tá? Se você tá vendo que não tem nenhuma alternativa muito próxima e você já sabe que, por exemplo, 723 reais aqui com 276,95 vai bater R$1.000 e vai dar a conta fechada, você já faz direto, tá? Agora, se você não quiser, você faz desse jeito. Você apaga isso aqui, ó. Você faz assim, ó. Você faz no passo a passo. Vai de acordo com o seu raciocínio. Você faz 100 mil. Aí bota aqui, ó, menos 8.700 e alguma coisa, que eu nem me lembro quanto mais é. E você vai e faz a conta aqui, tá certo? Então, a gente já viu que esse gabarito aqui é esse aqui, ó. 91.276,95. Então é dessa forma que as questões vão vir cobrando. Vamos ver só mais uma questão aqui que cobra teoria. Olha só essa questão aqui, ó. No sistema de amortização francês, também conhecido como tabela Price, as parcelas iniciais são maiores e vão diminuindo ao longo do tempo, pois os juros pagos diminuem e a amortização aumenta. Bom, essa questão aí, esse gabarito está errado. Por que está errado? Ah, professor, beleza, mas disse aqui o seguinte, ó, que os juros pagos diminuem. Tá certo, se eu disse que era diminuindo. Perfeito. E a amortização aumenta, que começava amortizando pouco e aumentava a amortização no final. Certo, mas o que está errado aqui então, professor? Está errado é dizer que as parcelas iniciais são maiores e vão diminuindo. Aonde que as parcelas vão diminuindo se as parcelas são fixas? A gente está falando do sistema francês, na tabela Price. Então, esse gabarito está errado. Então, você vê que o examinador ele tenta confundir tua cabeça, misturar um sistema com outro, tá certo? Bom, espero que você tenha entendido tudo aqui nessa aula. Esteja craque agora aqui em sistema de amortização Price.